Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja em cada coração. Eu posso garantir para vocês que o Elias está mais feliz hoje do que estava domingo passado, né? A esposa está aqui, estava quase chorando ali. A esposa não chegou ainda. Agora está feliz, né, Elias? Glória a Deus por tudo. Fico feliz em rever alguns dos irmãos que estão aqui conosco. Ontem nós tivemos um culto de adoração ao Senhor aqui, foi muito bom. A maioria dos irmãos estavam presentes, a igreja estava cheia. Mas hoje, eu louvo ao Senhor também, que a nossa igreja está cheia. Nós temos alguns irmãos nos visitando pela primeira vez. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos meditando sobre a profecia de Ageu. O desafio da história da reconstrução do templo. Um povo desanimado que voltou do cativeiro por onde esteve por 70 anos e agora encontra a sua cidade, suas casas, o seu templo, tudo estava destruído. Imagina uma zona de guerra. Dá para nós imaginarmos, né? Não passa uma semana sem a gente ver uma imagem de guerra. Vocês já pararam para pensar que o mundo está em guerra? A Ucrânia e a Rússia, agora ontem um ataque a Israel pelo Hamas. Nós estamos vivendo aí dias difíceis. Só que a situação do povo de Judá ainda era pior, porque já tinha passado 70 anos. Imagina um cenário de guerra, e a terra foi abandonada e se passou 70 anos. Somado à destruição da guerra, a gente ainda tinha a ação do tempo. Aquele mato que cresceu em cima dos escombros. Imagina a situação como estava aquela região. Eles estavam numa situação de calamidade total. Se nós nos colocarmos no lugar daqueles que voltaram, eu tenho certeza que nós também ficaríamos desanimados de encontrar a nossa terra natal. O templo onde servíamos ao Senhor, agora tudo em ruínas. Mas também eles estavam acomodados. Colocariam como prioridade a construção das nossas casas, de um lugar para viver em segurança. Nós também agiríamos assim, do jeito que aquele povo fez. Porém, o grande desafio daquele povo era confiar em Deus e descansar nele para ter sucesso na sua empreitada ali. Era fácil confiar em Deus naquele cenário de destruição? Eu creio que não. Eles começaram a reconstruir quando eles voltaram e começaram a ser perseguidos. Aí eles desistiram. A perseguição passou, 19 anos foram embora, a vida seguiu, parecia que tudo estava bem, mas não tinha nada bem. Eles plantavam e a terra não produzia frutos. As árvores frutíferas não vingavam os seus frutos. Eles ganhavam seus salários e era como se colocasse numa bolsa furada. Nada dava certo. Por quê? Por causa de se esquecer de cumprir a ordem de Deus de reconstruir o templo. Por causa de ficar enrolando para obedecer, dizendo, ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. O famoso, depois eu faço, como nós vimos no domingo passado. Esse era o cenário que eles estavam vivendo. O que não é nada diferente de nós hoje. Nós queremos concentrar esforços, tempo, dinheiro em algo que não é importante. Quer ver um exemplo? É como se o sujeito tivesse um infarto e fosse socorrido e a ambulância levasse ele para o hospital e no hospital imediatamente colocasse aquela pessoa na UTI para ser tratada. E a preocupação do plantonista, do cardiologista que estava lá para atender o infartado, era organizar a decoração da sala para receber o paciente.
e não salvar a vida daquele paciente que estava à beira da morte. Será que a nossa vida como cristão às vezes não é assim? Você já parou para pensar que os dias são maus e que nós estamos prestes a encontrarmos com o Senhor Jesus? Seja coletivamente, seja individualmente. E parece que a nossa preocupação é com a decoração, em vez de preocupar com o infartado que está precisando de socorro imediato. É sobre isso que Deus está tratando aqui. Você quer viver a eternidade com Cristo? Então pare de concentrar energia com as coisas dessa terra. Os sinais estão cada vez mais intensos e repetitivos. Obrigado. Como a palavra de Deus descreve em Mateus, no capítulo 24. Falsos ensinadores, heresias, apostasia, guerras, terremotos, fomes em diversos lugares. E a palavra de Deus diz que ainda não é o fim, que é só o princípio das dores. E como nós estamos? Parados, nos preocupando com coisas passageiras dessa terra. Pessoas queridas continuam morrendo todos os dias, sem conhecer o amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos e não pregamos o Evangelho de Cristo da maneira como nós deveríamos pregar. Mas só que Deus usa da sua graça. Esse é o brilho do Evangelho. A graça de Deus mais uma vez alcança aquele povo, falando com eles através do profeta Ageu. Deus os desafia e os coloca contra a parede, e o povo responde à voz de Deus em obediência. E depois de 23 dias, eles retomam a construção do templo, e Deus se alegra com a resposta do povo. Foi isso que nós vimos nos 3 domingos anteriores. Então eu quero convidar os irmãos para nós refletirmos nos 9 primeiros versículos do capítulo 2 de Ageu. Deixe a sua Bíblia aberta que nós vamos acompanhando o texto ao longo da exposição das Escrituras. Veja o título que eu dei para essa pregação de hoje. A palavra de Deus promete glória. Quantas vezes nós já ouvimos uma pregação sobre esse texto na nossa vida cristã? Eu estou na igreja desde 1983. Eu tinha 5 anos de idade. Já faz um bom tempinho aí, né? Já faz um bom tempinho. Eu já ouvi essa pregação várias vezes. E quantas vezes eu ouvi essa pregação no sentido de que a promessa de glória de Deus é para coisas dessa terra. A gente tem o versículo mais famoso desse texto, lá no finalzinho que nós lemos. E a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. Seria muito bom eu pregar para os irmãos aqui hoje. Receba. Deus vai te dar muito mais do que você tem. A glória que Deus já te deu aqui, Deus vai te dar muito mais se você fizer isso, se você fizer aquilo. Seria muito bom, mas não é isso que o texto está dizendo. E nós vamos refletir na palavra de Deus sobre qual é a glória que Deus promete nesse texto. Você já parou para pensar que em um momento de crise, de esfriamento espiritual, de tristeza, a primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: eu preciso mudar. Agora chega. Eu não posso continuar mais do jeito que eu estou. Eu preciso melhorar, eu preciso consertar as coisas. Eu já fiz muita coisa errada. Eu preciso melhorar. Muitas pessoas que não conhecem a Jesus, que vivem mergulhadas no pecado e que quando são confrontadas por conta do seu pecado, a resposta tende a ser a seguinte: quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir colocar a minha vida em ordem, eu vou procurar a comunhão com os irmãos. Quando as coisas melhorarem aqui em casa, eu vou voltar a frequentar o culto de domingo. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram gente dizer assim: quando as coisas melhorarem, eu vou para a igreja. Isso é um pensamento meramente religioso.
de pessoas que não confiam no poder transformador do Espírito Santo e acham que depende delas para agir, que eu dependo de mim mesmo, da minha força, para transformar a minha vida, para consertar a minha vida, para me libertar do pecado que me oprime. E acham que eu, com meu próprio esforço, eu sou capaz de transformar a minha vida. Mas eu não sou capaz de nada. Eu não sou capaz de garantir que eu vou chegar vivo na minha casa hoje. O Senhor pode me levar no caminho para minha casa. O Senhor pode me levar agora, me dando um infarto fulminante, eu cair aqui e abrir o olho na presença do meu Deus. Isso é glorioso, mas eu não tenho controle sobre nada, quanto mais sobre a minha própria vida. Ninguém é capaz de se libertar do seu próprio pecado, se não for pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma, é Ele que liberta, é Ele que pega o sujeito que está mergulhado nas trevas e o transporta para a verdadeira luz na presença do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, não se preocupe com problemas que você carrega nas suas vidas. Se preocupe em cair de joelho nos pés de Jesus, porque Jesus é Deus e Ele é todo poderoso para transformar qualquer atitude de vida em plena alegria, em plena paz e em plena comunhão com o Senhor Jesus. Deus usa a sua palavra para nos exortar, para nos corrigir. Deus usa o corpo de Cristo, a igreja local, para moldar a nossa vida à semelhança dele. Por isso que sempre precisamos de alguém para caminhar conosco, um irmão que nos incentiva, um irmão que nos ajuda a enxergar que nós não estamos caminhando pelo caminho reto e precisamos voltar para a presença do Senhor. Por isso que nós precisamos de uma comunhão diária com Deus, em oração, em leitura e meditação da palavra de Deus, porque é ela que nos exorta para nos ajudar a corrigirmos a nossa rota de vida. Deus sabe que nós somos pecadores, que nós somos fracos e desanimados. Por isso Deus sempre vai usar alguém ou alguma situação da vida para nos despertar, para mudarmos de vida e termos um verdadeiro encontro com Jesus. Foi assim com o povo de Judá. Aquele povo estava acomodado e Deus usa Ageu para dar um chacoalhão naquele povo e trazê-los de volta para a comunhão com Deus. A principal ferramenta de Deus para moldar a nossa vida é a sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Eu sempre costumo dizer que se você está desanimado, com a sensação de que Deus virou as costas para você, que você está desamparado, isso é um sinal claro de que você está conversando pouco com Deus e não está ouvindo a voz de Deus. E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Lendo as Escrituras. É Deus que fala conosco. E ainda brinco, né? Se você quer ouvir a voz de Deus em alto e bom som, leia a Bíblia em voz alta, que você vai ouvir a voz de Deus falando com você. A mensagem de hoje é exatamente sobre isso. É sobre um povo que estava desanimado, mas que tinha um Deus vivo, que se solidarizava com o seu desânimo, que era sensível à sua dor e o seu desespero, mas que estava presente para encorajá-los a mudar de atitude e a derramar sobre eles a sua graça e misericórdia, mais uma vez. Era um povo que no final do capítulo 1 se dispôs a obedecer. Nós vimos isso na pregação de domingo passado. Mas agora, no começo do capítulo 2, já estava desanimado de novo. Parece alguém que eu conheço. Deus fala a primeira vez, 23 dias depois, o povo responde e retoma a construção. Só que agora, passa mais 27 dias, a gente pode conferir isso no texto, ele dá todas as datas. 27 dias depois, o povo já estava desanimado de novo. E mais uma vez, Deus não se cansa deles. E mais uma vez, usa o profeta Ageu para falar com aquele povo novamente. E qual que era o desânimo do povo agora? Era o resultado do templo.
A grandeza do templo. Irmãos, quase 90 anos depois da destruição do templo, 70 anos como escravos, aí eles voltam, se acomodam por 19 anos da nova liberdade, começam a reconstruir. 27 dias depois de reconstrução, a frustração pelo resultado já bateu forte no peito dos rebeldes. Você já passou por isso? Começar um projeto difícil e no primeiro mês ficar frustrado porque parece que está tudo errado e que nada vai dar certo? Pois é, era isso que o povo estava enfrentando. Antes de eu entrar para o seminário, eu me aventurei a fazer uma inscrição para um curso de licenciatura em física numa universidade federal. E passei. E fiz a matrícula. E quando eu fui fazer as primeiras aulas, que eu olhei para aquele monte de cálculo, que eu acho que lá não é de Deus, não é possível. É só o João para gostar de cálculo desse jeito. Eu olhei para aquilo, eu falei, mas eu não vou fazer isso aqui de jeito nenhum. O meu projeto caiu por terra na mesma hora. Eu falei, eu vou entrar no seminário o semestre que vem, ou o ano que vem, eu não lembro. Eu não vou dar conta de mexer com isso, não quero isso para mim, eu desisto. E já desanimei na hora que eu olhei as primeiras matérias de física lá, aquele monte de cálculo mais maluco do mundo. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso aqui. E já desanimei. Acho que o povo fez que nem eu. Olhou aquele monte de coisa difícil e falou, não vai dar, eu vou parar por aqui. Eu não vou seguir em frente. O templo de Salomão, em que alguns que estavam ali tinham conhecido, era muito mais bonito que o templo que eles estavam reconstruindo agora. Era muito mais luxuoso, tinha muito mais aparência, tinha muito mais recursos, tinha ouro, tinha madeira de lei, tinha prata, tinha pedras preciosas, tinha tecido colorido, com a mais pura seda oriental. Para os irmãos terem uma ideia, na época de Salomão, a prosperidade financeira do reinado de Salomão era tão grande que a prata não valia nada. É como se fosse papelão hoje, né? Imagina você vendendo aí materiais recicláveis, né? Não tinha valor porque a riqueza era tão grande, era tanta abundância de ouro e de pedras preciosas que a prata não valia mais nada. Imagina a grandeza e a glória que o templo de Salomão tinha, se a gente olhasse para a aparência física daquele templo. Agora, uma dificuldade grande, uma tristeza e uma frustração. Então, as palavras ditas por Deus ao povo, logo de cara, nos 3 primeiros versículos, parece que eram palavras de desânimo. O que vocês veem agora é como nada. Abre a sua Bíblia de novo, vamos ler os 3 primeiros versículos novamente. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como que vocês estão vendo ela agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, se vocês compararem com aquela? Olha que palavra, não parece que é desânimo? Não parece que é desanimador ouvir isso aí? É uma palavra de desânimo, se a gente olhar, né? Você lembra da glória do templo de Salomão? Olha o que vocês estão fazendo agora. Olha aí que coisa mais simples. Isso aí não parece nada perto do que era o templo de Salomão. Deus estava provocando o pior do coração deles, dizendo que eles eram fracos e impotentes. E o resultado da ação humana é nada diante da ação de um Deus grande
e todo-poderoso. O templo de Salomão, com toda a sua riqueza, não chega nem perto da glória que tem o nosso Deus. Agora imagina o segundo templo que eles estavam construindo. Quer ver um exemplo? Imagina que você mora naquela casa dos sonhos, aquela mansão, que tem várias suítes, que tem vários jardins, tanto dentro quanto fora da casa, que tem piscina aquecida, pomar com os mais variados tipos de frutos e produzindo, biblioteca gigantesca, eu acho que isso aí deve ser o principal que deve ter numa casa, vários empregados à sua disposição, incluindo motorista, arrumadeira, cozinheira, governanta e mais um monte de coisa que o dinheiro pode comprar. Imagina. E daí vem uma crise. Você perde tudo que tinha, é despejado, a casa é penhorada, você tem que entregar a casa para pagar suas dívidas. Tudo que você tinha vai embora. E você passa anos da sua vida na rua da amargura, ao ponto de ter que lutar muito para não passar fome, que ter que viver de ajuda de amigos para não ter que dormir ao relento. Mas só que depois de muitos anos de miséria, Deus volta, Deus é generoso com você. Aí a sua vida se restabelece, agora você conseguiu conquistar um novo trabalho, paga as suas dívidas, consegue comprar um terreninho para construir a sua nova casa. Só que a casa não existe ainda. Você tem um terreno lá cheinho de entulho, cheio de materiais de construção novos e usados, que mais parece um monte de entulho. Pode ser que tenha uma casinha lá no fundo, coberta com telha brasilite, daquela fininha, cheia de pulga, que eu já vi alguém passando por uma situação dessa. E você sabe que você vai conseguir construir uma nova casa, só que você já sabe que a mansão nunca mais vai conseguir fazer. Mas você vai ter um teto para você morar, com o básico e suficiente para a tua sobrevivência. Você consegue fazer um exercício de imaginação assim? Pois é, era isso que aconteceu com aquele povo. Deus está olhando para o povo e dizendo, lembra da mansão? Compara com a casinha. Não parece nada perto da mansão que você morava antes? A princípio isso pode parecer desanimador. Era isso que estava acontecendo com o povo. Deus não cantou para eles, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, né? Deus não cantou isso. Deus não cantou para eles também, né? Que a vitória deles tinha sabor de mel, né? Deus não cantou nada disso para eles. Deus faz questão de dizer para eles, o templo de Salomão era muito melhor do que o que vocês vão fazer agora. Vocês não terão paredes revestidas de ouro. É isso que vocês terão. A realidade é essa agora. Parece que o povo estava sendo provocado e afrontado por Deus. Mas a realidade não estava. O povo estava sendo reanimado por Deus. Deus estava restaurando uma nova relação com aquele povo. Deus queria mostrar para o povo que a glória não estava nas coisas materiais. A glória estava nele próprio. Ele era o Senhor do povo. Ele é o nosso Deus. Diferente de um pai que mima seu filho, passando a mão na cabeça o tempo inteiro, aquele pai que passa tanto a mão na cabeça que quando vai fazer um joguinho com o filho, o pai faz questão de perder para o filho só para não desapontar o filho e achar que o filho é sempre um vencedor. Deus não faz isso. Deus aponta a real situação para dizer àquele povo que a glória não era do prédio, a glória era dele. A glória não é dos nossos esforços pessoais, a glória é de Deus. O salmista clama e ora ao Senhor dizendo que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Tudo que Deus dá para nós não é para a nossa glória,
é para a glória dele. Tudo que Deus permite nós vivermos nessa terra não é para a nossa glória, é para a glória dele. É para mostrar que ele é Deus e ele é generoso para conosco. Você já parou para pensar que nós temos muito mais do que nós precisamos? E mesmo assim nós reclamamos, e murmuramos, e lamentamos. Existem alguns fatores aqui que podem levar, que a gente pode pensar que levou ao desânimo daquele povo. O primeiro é a data do ano. Nós lemos aí que foi no 7º mês, e o 7º mês era o mês que celebrava a festa dos tabernáculos. A festa durava uma semana, do 15º ao 21º dia. O 21º dia foi o último dia da festa. A expressão esse templo, no verso 3, indica que o povo estava reunido nos arredores do templo que estava em reconstrução, em uma assembleia pública, quando Ageu profere a sua profecia. A festa dos tabernáculos, ela era para celebrar o tempo em que Deus sustentou o povo quando eles caminhavam pelo deserto. Então o que eles faziam? Eles deixavam as suas cidades, as suas terras, as suas propriedades, todo mundo ia para Jerusalém e ao redor do templo eles armavam barracas, armavam tendas, como se fosse um grande camping ali, e eles passavam a semana em festas, vivendo em tendas, em barracas, para eles relembrarem o êxodo, o que Deus fez com o povo e a libertação que Deus fez para o povo que peregrinou pelo deserto. Então, de dentro das barracas, eles celebravam a Deus, eles cantavam, eles faziam festas, eles louvavam a Deus porque Deus tinha libertado o povo lá do Egito, que eles peregrinaram pelo deserto e que Deus cumpriu a aliança que fez com Abraão e deu a terra prometida para eles. E eles ficaram 70 anos sem fazer isso, e agora eles estavam de volta em Jerusalém. E a primeira coisa que eles fizeram foi fazer a festa dos tabernáculos. Deus libertou o povo lá, e agora Deus libertou a gente também do cativeiro babilônico. E nós estamos de volta na nossa terra natal. Era motivo de alegria. E é nesse momento que Deus fala ao povo através de Ageu. Imagina a situação do povo. Festa acabando, a preocupação com a reconstrução que só estava no início e precisava retomar. Amanhã é segunda-feira e eu tenho que pegar no batente de novo, acabou a festa. Você também não desanimaria? Eu ficaria desanimado. Mas o principal motivo não era esse. O principal motivo estava relacionado com a glória de Deus. No verso 8 do capítulo 1, Deus fala para o povo: subam as montanhas, tragam madeiras e reconstruam o templo para a minha alegria e para a minha glória. Será que o povo não desanimou em ver a pequenez de seu trabalho e pensou: Deus não pode ser glorificado com isso? E Deus falou que era para reconstruir para a glória dele. Irmãos, sabe por que muitas das vezes nós executamos algo e temos uma sensação de que aquilo que a gente está fazendo é insignificante, é pequeno, e que Deus não está sendo glorificado? É porque nós estamos mais preocupados com a glória pessoal ou com o que os outros estão pensando do que realmente com a glória de Deus. Quando a nossa preocupação não é a glória de Deus, mas sim os nossos próprios interesses, ou em agradar ao outro, nós sempre vamos ter a sensação de que Deus não está sendo glorificado. Eu poderia dar um exemplo aqui. Eu fiz um trabalho no templo e ninguém notou. Eu doei uma cesta básica para uma família necessitada e ninguém viu. Eu liderei um evento na igreja que foi um sucesso, mas ninguém me deu os parabéns por aquilo que eu fiz. Ou então, quando eu acho que eu não estou agradando a esposa, ou o marido, ou o filho, ou o amigo, ou a igreja, ou o chefe. Se eu toco no louvor, eu acho que hoje a igreja não gostou da música que eu toquei. Eu acho que eu desafinei e ninguém gostou. Não ficou bonito, acho que a música que eu escolhi não foi legal. Se eu faço uma comida na igreja para servir os irmãos, eu acho que a comida que eu fiz hoje não ficou muito saborosa, eu acho que não estava
não estava muito boa, porque o Caio estava na igreja e eu queria agradar o Caio e ele não gostou da comida que eu fiz. Sabe que às vezes a gente age desse jeito? E aí a gente tem a sensação de que Deus não foi glorificado com aquilo que a gente fez. É porque realmente eu não estou preocupado em glorificar a Deus. Qual tem sido a minha preocupação quando eu faço alguma coisa para Deus? Em relação a pensar que o nosso trabalho é pequeno e que nós não estamos glorificando a Deus, nós precisamos pensar sobre o que Deus nos orientou em relação a isso. O que a igreja é? A igreja é corpo. E quem é o cabeça da igreja? O próprio Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz isso em 1 Coríntios capítulo 12, fazendo uma comparação muito clara sobre isso. Que Deus colocou cada membro do corpo no seu devido lugar, porque Ele quis fazer isso. Se todos fossem mão, como que a gente andaria? Se todos fossem olho, como é que a gente ouviria alguma coisa? Sabe por quê? Que Deus fez essa comparação da igreja como corpo de Cristo? Porque corpo precisa de cada uma das partes. E tem parte que fica até escondida. Tem parte que tem até problema que eu não quero revelar para os outros. E ninguém vê, mas está guardadinha, mas eu preciso dela. Eu dei esse exemplo na escola dominical. Ai, a minha mão é tão bonita, né? Tão importante. A minha mão é tão talentosa. Corta a sua mão e coloca a mão em cima da mesa e deixa lá. E vai viver sem a mão. O corpo vai morrer porque cortou a mão? Não. A gente conhece pessoas que tiveram problemas e perderam a mão. Mas a mão consegue viver sozinha sem o corpo? De forma nenhuma. Por mais talentosa que fosse a mão, podia ser a mão de Mozart, de Beethoven. A mão sozinha não faz nada, porque ela depende do corpo. Pense nisso. Pense nisso. Não desanime pelo que você tem feito para Deus. Desanime só se você estiver negligenciando o trabalho que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Se você estiver negligenciando, é melhor que abandone o que você está fazendo. Porque se o objetivo não for a glória de Deus, e sim o que os outros vão pensar, você está perdendo o seu tempo de fazer aquilo que você está fazendo. Nós precisamos nos despertar. Nós precisamos nos movimentar e começar a honrar ao Senhor com o melhor que nós podemos fazer para Ele. E não importa o que é. Não importa. Todos nós somos partes preciosas do corpo. E se nós trabalharmos juntos, o corpo será inteiramente abençoado. Porque o corpo precisa de cada uma das partes. Comece a sondar as necessidades da igreja, dos irmãos, dos grupos da igreja, da sua comunidade de fé aqui. Todos nós temos algo para oferecer a Deus. Deixe a sua desmotivação de lado e comece a glorificar a Deus com o seu trabalho, com o talento que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Talvez você possa dizer, mas eu não sei pregar. Mas não é todo mundo que foi chamado para pregar. Eu não sei cantar. Mas não é todo mundo que foi chamado para cantar. Mas talvez você sabe cozinhar e pode oferecer um almoço gostoso que vai estreitar a comunhão da sua família com a família de um outro irmão que você nunca convidou para ir na sua casa. E você pode começar a fazer isso agora. Talvez você sabe cortar a grama, sabe limpar uma janela, sabe colocar uma decoração bonita aqui na igreja, para a reunião dos irmãos, sabe fazer um chá que pode trazer no final do culto, para servir para os outros irmãos. Talvez você saiba aconselhar alguém, você tem um coração piedoso que pode sentar e ouvir e chorar junto com outro irmão que está
necessitado. Talvez você saiba ensinar crianças na escola bíblica dominical. Talvez você possa cuidar de crianças na terça-feira aqui, enquanto nós estivermos com a classe de novos membros. Você pode vir servir aqui na igreja, ficando com os pequenos, com os filhos dos irmãos que estão envolvidos com a classe de pequenos membros. Você precisa começar. Comece hoje. E não faça para a sua própria glória. Faça com amor para o Senhor. E Deus será glorificado através das suas atitudes. Irmãos, se nós ficarmos colocando empecilhos, sempre vai existir um. Eu só vou para a igreja quando parar de chover. Eu só vou para a igreja quando fizer calor. Agora está muito calor, eu só vou para a igreja quando fizer frio. Agora tem muito besouro, então eu não vou na igreja porque os bichos ficam voando e me incomodando. A hora que parar essa época de insetos, aí eu vou para a igreja. Tudo passa, irmãos. Daqui a pouco, nós estamos velhos, aposentados, sem força, sem vigor, sem energia e distantes da comunhão com os irmãos. Porque nós ficamos sempre esperando a melhor hora, o melhor dia, o melhor momento. A melhor hora, o melhor dia, o melhor momento é esse que o Senhor nos deu. É agora. Então não espere ficar bom para você servir ao Senhor de verdade. Faça isso agora. Se prostre nos pés de Jesus e fala: Senhor, abre o coração. Você não precisa ficar com vergonha de expor os seus pecados diante de Deus. Deus conhece todas as coisas. Às vezes a gente fica com vergonha e fica querendo dar voltas, parecendo que eu estou querendo enganar alguém. Eu não consigo enganar nem a Rita. Imagina se eu vou conseguir enganar a Deus, que sabe de todas as coisas. Então o melhor que eu posso fazer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou ruim mesmo. O Senhor sabe que eu sou pecador. O Senhor sabe que eu não consigo me libertar de tal coisa. O Senhor está vendo, o Senhor sabe. É por isso que eu estou aqui falando com o Senhor, é por isso que eu estou abrindo o meu coração, porque sozinho eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e o Senhor é poderoso para transformar a minha vida, para me libertar desse pecado, para me trazer para perto do Senhor. E tem uma coisa muito importante em relação a isso: Deus ouve a nossa oração. E o Senhor tem prazer em acolher aquele que tem um coração arrependido e sincero, que se prostra diante dele. E as coisas vão mudar na sua vida. O nosso Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Ela é verdadeira, ela é real, ela é infalível, ela é inerrante, mas ela é viva. Ela foi capaz de exortar a Ageu lá em 520 a.C., mas também é poderosa para transformar e preencher a nossa vida e nos orientar hoje, aqui em Itapeva. Deus permitiu que o primeiro templo glorioso fosse construído por Salomão, e seria o lugar onde o povo adoraria a Deus. Mas nós já vimos que a segurança do povo não estava em Deus. A segurança daquele povo estava naquele templo. O povo achava que poderia afrontar a Deus e sair impune. O povo achava que poderia adorar a outros deuses, que não ofenderia ao Deus de Israel. Porque eles tinham um templo. Eu tenho um templo. Eu tenho uma desculpa. Eu vou na igreja. Eu não perco um culto. Deus não vai me punir por causa disso. Eu entrego dízimos e ofertas todo domingo que eu vou. Eu sou bom. Eu sou tão bom que eu fico até olhando o defeito dos outros para eu correr lá e contar para o pastor corrigir, para a igreja ficar mais pura e mais santa, de tão bom que eu sou. O legalismo também é distante do Senhor, como a negligência.
Talvez a nossa arrogância de hoje seja parecida com a dos judeus daquela época. Nos portamos como se as nossas obras, o nosso dinheiro, os nossos esforços, as nossas boas atitudes, os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa inteligência, o nosso falso moralismo fossem capazes de alcançar o favor de Deus. E não é. Deus é o Todo-Poderoso e é Ele que faz a obra dele em nossos corações. A obra é dele e não é nossa. No Novo Testamento, a palavra de Deus, através de Paulo, fala que Deus nos fez como um vaso de barro. Porque o barro não tem honra. A honra está no que está dentro do vaso e não no próprio vaso. Deus sempre agiu assim nas Escrituras. Olha na libertação do povo de Israel quando estava no Egito. Deus endurece o coração de Faraó. Você sabe o que é isso? É Deus falar. Faraó queria libertar o povo e Deus não deixava. Deus deixava ele com o coração duro. Para quê? Para que ele endurecesse, para deixar o povo sair, para que o povo pudesse ver que não era a ação humana que libertaria eles do Egito. Era o próprio Deus que faria o milagre na vida deles. É o Espírito Santo que habita no coração da igreja. A glória é dele e não nossa. As palavras de Deus pareciam ser desanimadoras para o povo, mas na realidade eram palavras de encorajamento. A glória desse templo não parece muito menor que a do templo de Salomão? A construção de hoje não parece tão pequena frente à outra? Vocês, anciãos, que estiveram lá em Jerusalém antes da queda, não dá vontade de chorar em ver como que essa construção é tão simples que a outra? Mas espere para ver a glória. Se mobilize hoje, saia do seu estado de estagnação, pare de ficar preso ao passado, apenas relembrando como que as coisas aconteciam antes. Saiba que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O ego do ser humano é insaciável. A desmotivação não tem limites. Basta você olhar para as suas necessidades consumistas. Você quer comprar um celular novo? Quando você consegue, 2 meses depois surge um modelo mais atual. E aí você já olha para o celular e fala, ih, que celular ruim. Por que eu não esperei 2 meses para comprar um modelo novo? Irmãos, nada nessa vida vai preencher o nosso coração. Então nós devemos viver a nossa vida não como uma fonte inesgotável de consumismo, mas devemos viver a nossa vida para glorificar a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Seja grato pelo que Deus te dá hoje e pelo que você tem agora. E não caia no pecado da cobiça e da murmuração. Agradeça e glorifique a Deus por tudo o que você tem. Então, meus irmãos, Deus, sabendo que o povo estava desmotivado, desanimado, Ele vai e traz uma palavra de encorajamento. Vamos ver os versículos 4 e 5. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, não tenha medo. Olha que palavra de encorajamento que Deus fala para aquele povo. Seja forte, não tenha medo. Deus começa a encorajar o povo logo no versículo 4. Ele usa 3 vezes a palavra coragem. Coragem, Zorobabel, coragem, Josué, coragem, todo o povo da terra. O hebraico ele não tem superlativo. Superlativo é aquele aumentativo, né? Por exemplo, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu estou felicíssimo, né? É o superlativo.
O hebraico não tem isso. O hebraico usa a repetição para dizer que alguma coisa é muito importante. Por exemplo, em Isaías, no capítulo 3, quando Isaías se refere a Deus, ele fala: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. O que Isaías estava querendo dizer? Que o nosso Deus é santíssimo. Não há ninguém tão santo quanto o nosso Deus é santo. Então no hebraico ele repete 3 vezes: Santo, 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 para dizer que Deus é extremamente santo. E é essa retórica que ele usa para falar com o povo, quando ele repete 3 vezes a palavra coragem. Coragem, governador. Coragem, sumo sacerdote. Coragem, todo o povo da terra. Essa é a ideia, que Deus está encorajando o povo. Deus está dizendo para eles: não tenha medo, vai trabalhar, ao trabalho, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Deus estava dizendo: do mesmo jeito que eu tirei o povo do Egito, eu estou com vocês. Do mesmo jeito que eu sustentei aquele povo por 40 anos no deserto, e não faltou comida, não faltou água, a roupa não acabou, a roupa crescia junto com o corpo, os sapatos cresciam de acordo com o pé, e nunca acabou. Do jeito que eu sustentei aquele povo, eu estou sustentando vocês. Do mesmo jeito que eu sustentei os reinos com Davi, com Salomão, eu estou com vocês. Do mesmo jeito que eu permiti a destruição de Jerusalém e cumpri a promessa de trazê-los de volta, eu estou com vocês. Então Deus relembra a aliança que fez com aquele povo no versículo 5. Eu fiz uma aliança com vocês, não tenham medo. Olha que coisa gloriosa Deus está dizendo para eles. Eu dei a minha palavra, volta ao trabalho, não tenha medo, porque eu estou junto com vocês. Eu chego até a arrepiar quando eu penso nisso. Imagina no momento de maior adversidade que você tem, que você está frustrado, que você não consegue, e Deus olha para você e fala: vai lá e faz, porque eu estou com você, tenha coragem. É assim que Deus faz. Deus está presente no meio da igreja hoje. Nós não estamos distantes de Deus. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, prometeu que mandaria o seu Consolador. O Espírito Santo é Deus e está presente no meio da igreja hoje, para nos convencer do nosso pecado, para trabalhar o nosso coração, para nos trazer de volta para perto de Jesus. Eu estou com vocês, não tenha medo. Deus não apenas dá ordem ao povo, mas Ele encoraja aquelas pessoas. Aqui eu vejo algo muito importante. A palavra de Deus, ela transborda o Evangelho, mesmo no Antigo Testamento. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, lá em Êxodo 20, eles não são apenas ordens, regras. Não tenha outros deuses diante de mim. Não tome o meu nome em vão. Não faça imagens de escultura. Não mate, não adultere. Não diga falsos testemunhos. Não cobices. Mas ele começa dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra da escravidão. Relembra o que eu fiz por você. Eu sou o teu Deus. Eu estou com você. Me honra, então não faça isso. Deus usa um encorajamento, uma lembrança do que Deus fez pelo povo, de que Ele estava sempre presente, ajudando a esse povo. Isso é evangelho, isso é graça. A palavra de Deus não é um monte de regras que nós devemos seguir. Um monte de regras sem o evangelho é legalismo religioso. Um monte de regras sem a graça de Deus é fanatismo religioso, é apenas moralismo, não tem graça. O moralismo sem a graça sempre pergunta: o que eu tenho que fazer? E nunca pergunta: o que eu devo crer? O moralismo sem a graça diz: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Mas o Evangelho diz: eu sou Jesus, o seu Deus. Eu dei a minha vida na cruz por causa do teu pecado. Eu ressuscitei no 3º dia. Eu carreguei sobre mim toda a tua culpa, o castigo.
que traz a paz para você hoje. Eu carreguei naquela cruz. Isso que o Evangelho faz. A lei aponta o pior de nós. O Evangelho aponta o pior de nós, mas mostra que Jesus deu a sua vida, porque eu não era capaz de me salvar sozinho. Essa é a diferença do legalismo e da graça de Deus. O Evangelho é graça de Deus, é nada de mim e é tudo dele. Nós amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Olha o que Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, dos versos 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Evangelho não é um fardo duro para você carregar. O pecado é duro para carregar sobre as costas. O Evangelho é graça de Deus, que mostra, que faz a gente entender que nós não temos nada, mas que Jesus Cristo fez tudo por nós naquela cruz. Seguir a Jesus não é cumprir um monte de regras impossíveis de se cumprir, um monte de legalismos absurdos. Seguir a Jesus é ter o seu fardo pesado de pecados colocado sobre os ombros de Jesus. É caminhar com segurança e leveza, porque Jesus carregou sobre ele o fardo mais pesado, que é o nosso pecado. Na cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, toda a nossa culpa, toda a nossa condenação. Esse é o nosso Deus, aquele que nos encoraja a caminhar, mas ao mesmo tempo nos dá a promessa de uma vida eterna gloriosa na presença dEle. Coragem, povo da terra, eu estou com vocês. Coragem, Primeira Igreja Batista de Itapeva. Coragem, salvos em Cristo. Eu paguei o preço pelo teu pecado. Diante disso, nós chegamos ao último ponto da pregação de hoje. Deus não dá apenas um encorajamento sem uma promessa. A promessa de Deus é palavra de glória. Vamos ler os últimos versículos aí. Versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. E encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Os propósitos futuros de Deus com a profecia de Ageu estão relatadas aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós nos lembramos um pouquinho do passado. A gente tem um pouco de noção do que está acontecendo agora no presente, mas nós não conhecemos nada do que vai vir pelo futuro. Só que Deus é Senhor do tempo. E Ele estava dizendo algo que não estava presente ali diante dos olhos daquele povo. Ele estava falando do Salvador que viria. Nos versos 6 e 7, Deus diz para o povo, esperem só mais um pouquinho. Não vai demorar muito tempo até que eu abale toda a criação. Muitas vezes, quando nós olhamos para uma profecia, a gente fica com dúvida sobre se aquilo já aconteceu ou se ainda vai acontecer. Só que muitas profecias na Bíblia, ela tem uma amplitude. Isto é, ela tem vários cumprimentos. Ela cumpre-se no tempo presente do profeta e cumpre-se também em eras futuras. É o caso dessa profecia que nós lemos aqui, e nós vamos ver o que essa profecia está dizendo aí. O autor da Epístola dos Hebreus, no capítulo 12, versículos 26 e 27,
Hebreus 12, 26 e 27, é o único texto no Novo Testamento que faz referência a essa passagem de Ageu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto aí. Hebreus 12, versículo 26 e 27. Ela é muito importante. Hebreus 12, 26 e 27. Olha o que a palavra de Deus diz. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Aí o autor do texto explica a profecia no versículo 28. Por isso, percebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e com temor. Sabe o que o autor está querendo dizer aí? Que nós podemos considerar o cumprimento da profecia com Zorobabel, no final do livro. Porém, era algo que era parcial e não completo. Nós teremos uma outra aplicação e cumprimento da profecia. Sabe o que o autor está dizendo? Que quando Deus entra em cena, a criação estremece. Lembra do povo no deserto? Quando Deus falou com Moisés lá no Monte Sinai, que o monte tremia e fumegava, ao ponto do povo ficar com tanto medo, que não queria mais. Não pode ir lá, Moisés, vai lá, você fala com Deus, porque a gente vai chegar diante de Deus e nós vamos morrer. Deus tem o domínio sobre toda a criação. A terra treme diante da sua glória. A palavra de Deus diz. O versículo 7 aí. Farei tremer todas as nações. As coisas preciosas de todas as nações serão trazidas. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava dizendo que ele abalaria a terra para que as riquezas das nações fossem trazidas a eles, para eles reconstruírem o templo. Essa era a promessa no presente. Deus estava dizendo, eu tenho tanto poder, que eu vou abalar as nações, e vou fazer as riquezas saírem de lá, e serem trazidas para cá, para vocês reconstruírem o templo. Porque meu é o ouro, e minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Abrindo um parêntese aqui. É o que muita gente prega, né? Que Deus está falando isso hoje para a igreja, né? Que Deus vai abalar o mundo, que Deus vai tirar a riqueza do mundo e vai colocar nas mãos daquele que é fiel a Deus. Não é nada disso que Deus está dizendo aqui. Deus estava dizendo a profecia presente lá para Zorobabel. Vocês têm uma necessidade, que é a reconstrução do templo. Eu vou abalar as nações da terra, eu vou usar reis e nações, e vou tirar a riqueza deles, e vou trazer para vocês reconstruírem o templo. Deus estava falando isso naquele momento para eles. Mas o interessante é o que eu disse antes, que essa profecia também teve o seu cumprimento futuro. A frase, as coisas preciosas de todas as nações virão, foi traduzida pela Septuaginta, e também posteriormente por Martinho Lutero, da seguinte forma, o desejado de todas as nações virá. Veja que agora a história muda de figura. Deus abala a terra para mover recursos para chegar até o povo. As nações trazem riquezas para a reconstrução do templo. Isso aconteceu com os reis estrangeiros que mandaram recursos para a construção. Você pode conferir isso aí em Esdras e Neemias, né? Quando Dario lê o decreto de Ciro e financia a construção. Mas agora, o desejado das nações virá, se refere a dois cumprimentos futuros. Um que já se cumpriu, que foi a primeira vinda de Jesus à terra, a sua encarnação aqui na terra. O próprio Jesus se refere a isso quando ele está no pátio do templo e assume o papel do templo onde ele estava, que já era muito mais glorioso do que o templo que os judeus tinham construído, porque Herodes havia feito uma grande reforma anos atrás, ampliado, e já era mais bonito do que o templo de
de Esdras e Neemias, mas Jesus olha para aquela pompa daquele templo e ele fala: eu vou destruir esse templo e vou reedificar em 3 dias. Você pode conferir isso no Evangelho de João, no capítulo 2, dos versículos 13 até o 22. Os fariseus que estavam dentro do templo acharam que Jesus era um mentiroso que blasfemava contra Deus, dizendo que tinha o poder de derrubar aquele templo e reconstruir 3 dias depois. Mas eles não interpretavam que Jesus estava se referindo a ele próprio, que era o templo, que seria destruído, mas depois de 3 dias seria reedificado. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição depois de 3 dias. E no momento da morte de Jesus, a terra inteira se estremece, o dia escurece, as pedras se partem, a natureza inteira se abala com o esplendor da glória de Deus. Eu vou fazer a criação se abalar. Na morte de Jesus, toda a criação estremece. A terra fica escura. As pedras se fendem, as rochas se fendem. Deus estava mostrando que o templo tinha sido destruído, mas que daqui a 3 dias, a glória daquele segundo templo seria muito maior do que a do primeiro templo, porque Jesus se fez homem e tabernaculou entre nós. Ele habitou entre os homens. Nós vimos a glória dele, a glória do unigênito do Pai. O evangelista João diz: a glória do segundo templo, que é Jesus que viria, era muito maior do que a glória do primeiro templo. Em Jesus habita a plenitude da glória de Deus. E não apenas isso, mas quando Deus habita entre os homens, como homem, Jesus amplia o templo. E não somente a ele, mas em todos os salvos por ele. A glória de Deus não habitaria mais apenas nos judeus, mas em todos aqueles que o receberem, o Filho de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O Senhor Jesus foi exaltado sobre todo o nome, sobre todos os povos e reinos da terra. O Evangelho rompe as barreiras do povo judeu e chega a todas as nações da terra. Hoje a habitação de Deus, o templo de Deus, o corpo de Cristo, é a igreja. São todos os salvos em Cristo, espalhados por todas as regiões da terra. Essa profecia, ela chega até nós hoje, aqui, como salvos em Jesus, como moradas do Espírito Santo. O templo de Deus hoje é essa igreja local reunida. É na igreja de Cristo reunida que habita o Espírito Santo, e não em indivíduos desgarrados do corpo de Cristo. Por isso que mais uma vez eu enfatizo, eu não acredito em crente sozinho em casa. A igreja é corpo, não é indivíduo. A igreja somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja não é um indivíduo isolado, a igreja não é esse prédio, essas paredes, a igreja são os santos de Cristo, que foram comprados pelo sangue de Jesus, e que se ajudam mutuamente para vencer o mal, para lutar contra o pecado e para glorificar a Deus. Essa é a igreja de Cristo. Mas a profecia não para por aí. Ela também terá o seu cumprimento futuro na segunda vinda gloriosa de Jesus, quando todo olho o verá, toda a terra se prostrará diante dele, quando toda a criação será renovada, quando se fizerem novas todas as coisas. Lembra do texto de Hebreus que nós lemos? Pois bem, as coisas criadas se abalam, mas existe a glória de Deus que transcende a todas as coisas criadas. O reino de Deus, esse permanecerá para sempre e jamais será abalado. Então a promessa de Deus é promessa de glória futura. Deus diz para o seu povo: olha lá para frente, não fique preso em coisas do passado,
Ele diz no versículo 8: tudo pertence a mim, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: não tenha medo, porque eu sou o provedor de recursos. Todas as riquezas são minhas. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a palavra de Deus se cumpre e nos pergunta: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ela está dizendo que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte nos deu o direito de sermos salvos por Jesus e sermos feitos filhos de Deus e vivermos eternamente com Ele no céu. Essa é a aplicação para nós hoje. Nós servimos a Cristo com alegria, com temor, mas sem medo, porque nós temos a segurança de termos um futuro glorioso com Jesus no céu. No verso 9, o texto finaliza com a mais bela expressão de todo o livro de Ageu. A glória dessa segunda casa, a glória desse segundo templo, será muito maior que a do primeiro. Eu estabelecerei a paz. O que Deus está dizendo para o povo, em que ele estabeleceria a paz. Diferente do que a aparência demonstra, o segundo templo seria muito mais glorioso do que o primeiro. Mas espera aí, não parece que é contraditória a fala? Lembra no começo que Deus falou para eles, falou: olha o templo aí, ó, não é nada perto daquele primeiro. Agora ele muda de figura e fala: a glória do segundo não é muito maior do que a primeira. Não parece que os textos são contraditórios? Que um está falando uma coisa e o outro está falando outra? No Novo Testamento, a palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que nós somos pedras vivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que o templo agora não é feito mais de tijolo, de concreto, de ouro, de prata. A glória de Cristo habita na igreja de Cristo reunida. Em Jesus, a glória desse templo aqui é muito maior do que aquele primeiro templo construído pelos judeus. Você consegue perceber isso? A presença do Espírito Santo na nossa vida é que nos enche da glória de Deus. E isso é muito mais glorioso do que coisas materiais. Um templo pode ser destruído. Como foi o segundo templo que Jesus estava presente lá na década de 70? O Império Romano destruiu completamente o templo. E nunca mais reergueu. Nunca mais se reergueu aquele templo. Hoje, no lugar do templo, tem uma mesquita islâmica, lá em Jerusalém, e é um motivo de muita discórdia no mundo, de guerra. O Estado de Israel só voltou a ser reconstruído em 1973. Daquela destruição até 1973, não tinha nem povo mais. As nações, o povo de Israel se espalhou pelo mundo. Mas existe algo que é indestrutível. Existe algo que nunca se acaba, que é a glória de Deus. É o corpo de Cristo. É a igreja de Deus, cujas portas do inferno não têm poder contra ela. Você consegue perceber isso? Que se você estiver na igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, aprendendo de Deus, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem nada que pode destruir a sua vida. Coisas materiais passam, dinheiro acaba, saúde vai embora. Mas a glória de Jesus na nossa vida, a presença do Espírito Santo no meu coração, existe nada que possa tirar. A glória das coisas materiais é muito pequena diante da glória que é o Espírito de Deus habitando no coração de cada crente. A glória de Deus não alcança apenas judeus. A glória do Senhor alcançou a todas as nações, a todos os povos, a todos os reinos, a todas as línguas. A glória do Senhor enche a terra. A glória do Senhor nos alcançou aqui em Itapeva hoje, 2.543 anos depois daquela profecia. Você consegue ver
a glória de Deus na sua vida? Então alegre ao Senhor. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 3, ele explica que a aliança com Moisés foi se diminuindo, mas a nova aliança em Cristo, ela é eterna e permanece para sempre. A palavra de Deus diz que nós somos carta escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, como foram escritas para o povo, mas escritas em carne, no coração. E é por meio de Cristo que nós temos essa confiança em Deus. No versículo 18, Deus nos ensina mais uma vez dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória de Deus, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então, é nesse sentido que do capítulo 3 de 2 a Coríntios, que a palavra do Senhor é promessa de glória. É a aliança eterna de que a glória de Deus na nova aliança em Cristo é muito maior nesse templo que habita o Espírito de Deus do que naquele templo de pedra e areia construída pelos judeus em 520 a.C. Aquele lá foi destruído. Esse aqui viverá eternamente nos braços do nosso Senhor. A igreja de Cristo é a noiva do Cordeiro. A igreja de Cristo viverá eternamente com Ele no céu. Você faz parte da igreja de Cristo? Então louve ao Senhor, glorifique a Ele, porque Ele é o nosso Deus. E para nós fecharmos a pregação de hoje, agora é para finalizar mesmo. De verdade, eu queria que você refletisse sobre esses seguintes pontos. Existem palavras de desânimo, mas Deus transforma coisas pequenas em bênçãos muito maiores. Creia no Senhor Jesus, valorize as pequenas coisas, honre ao Senhor em todo o tempo, sirva ao Senhor com alegria, faça o melhor para Deus, trabalhe com entusiasmo. Para de olhar para os seus problemas, suas limitações, esqueça das coisas que ficam para trás e fixe os seus olhos no alvo que está à frente, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Mas também existem palavras de encorajamento. Ser forte, ser forte, ser forte. Seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. Não temas, não temas, não temas. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esqueça as dificuldades dessa vida e fixe os seus olhos no céu. É para lá que nós vamos viver eternamente com Deus. O nosso maior prazer não tem que ser as coisas dessa terra. O nosso maior prazer tem que ser o céu. Mas o melhor de tudo, a palavra de Deus é promessa de glória. Vós sois pedras vivas. O Espírito Santo de Deus habita no coração daqueles que foram escolhidos por Deus, regenerados por Jesus e santificados pelo Espírito Santo. A nova aliança que Jesus fez conosco, com seu sangue derramado na cruz, nos tornou herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Essa é a maior glória. Um pecador que merecia o inferno e a morte, agora é chamado de filho de Deus por causa de Jesus Cristo. Essa é a maior glória que nós poderíamos receber. Enquanto o mundo sofre, enquanto o mundo morre de medo, enquanto o mundo blasfema, enquanto o mundo mergulha no pecado, aquele que é salvo por Jesus glorifica a Ele por causa da glória de Deus. Porque nós sabemos que nem a morte pode nos separar do amor de Deus. Então, meus queridos irmãos, levante a sua cabeça com coragem, alegre o seu coração, sirva ao Senhor com alegria, olhe para frente, prossiga,
Não desanime. Assim como Deus prometeu para Ageu, em pouco tempo farei, Deus nos incentiva a progredir sem desanimar. 1 Coríntios 15, verso 58 diz: meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é inútil. Esqueça as dificuldades, caminhe glorificando a Cristo. Quando você pensar que é muito pequeno e que você não pode fazer muito para Deus, lembre-se que Ele é mestre em fazer muito com pouco. Lembra da multiplicação dos pães? Tinha 5.000 homens para alimentar, e Jesus alimentou com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Lembra da festa de Caná da Galileia, que o povo queria vinho e não tinha? Jesus pegou a água e transformou a água no melhor vinho que alguém podia ter experimentado. Lembra da pesca dos discípulos, que passaram a noite inteira e não pegaram nada? E quando Jesus chegou perto, o barco quase afundou de tanto peixe que Jesus colocou dentro daquele barco. Pobres e miseráveis pecadores foram regenerados e transformados em filhos queridos de Deus. Então, meus irmãos, quando você pensar que é muito pequeno, que não tem forças, que não pode fazer nada, que o seu pecado não deixa você se aproximar de Deus, que você é muito incompetente para a obra de Deus, que é muito desqualificado, não pense que Deus vai passar a mão na sua cabeça e falar que você é bom, que você tem muito valor para Ele. Deus não vai dizer, Deus vai dizer, você é ruim mesmo, você é um miserável pecador, mas a glória não está em você, a glória está nele. Nós somos vaso de barro, mas cheio do Espírito Santo, e a glória de Deus está presente em nós. Por isso que nós somos valorizados por Deus. Não pelo que nós somos, mas pelo que Ele é, porque Ele habita nos nossos corações. A glória não é nossa, a glória é de Deus. É Ele que nos pega pelas mãos e diz: meu servo, não temas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Amém?